Então, o meu convidado VIP, o Alencar veio com essa solicitação, né? E, na realidade, imediatamente, quando ele veio com ela, já veio a pessoa na cabeça. O meu convidado VIP é um dos meus maiores amigos, né? Além de tudo, é uma pessoa que eu admiro demais, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista profissional, né? E para casar as duas coisas, nós ambos atuamos na mesma temática, que é a oceanografia antártica. Eu queria convidar o professor, doutor do Instituto de Oceanografia da FURG, Eduardo Rezende Sec, né, para participar aqui da live, né? O Eduardo meu contemporâneo, né? Nós somos da mesma turma da oceanologia, 1988, nos formamos juntos em 1991, né? O Eduardo ele seguiu para o mestrado dele na sequência e posteriormente fez o doutorado na Universidade de Otago, na Nova Zelândia, né? Retornou, foi contratado pela FURG, prestou concurso, foi contratado pela FURG em 2006, né? E desde então é o responsável pelo laboratório de ecologia de megafauna do Instituto de Oceanografia e atualmente é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação aqui da FURG, ou seja, meu chefe, né? Mas antes de tudo, antes de ser chefe, tudo, é o meu irmão, né? De grandes jornadas aí, né? Desde do primeiro dia, eu me lembro da nossa interação, dos primeiros dias da graduação, lá na semana de 14 de março de 1988, quando a gente se conheceu, né? Então, eu fico muito feliz de trazer o Edu, né? O professor doutor Eduardo, pró-reitor SEC, aqui para esse live. Eduardo, seja bem-vindo, meu querido. É um prazer receber você aqui na nossa casa. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Obrigado, Maurício, pelo convite. Eu até me emocionei enquanto começou a falar. E ainda estou emocionado. O Maurício é um grande amigo mesmo, é um irmão que eu tenho aqui em Rio Grande. E sempre foi, desde a época de estudante, né? Ele sempre foi uma referência para mim, né? Ele é um guru que eu tenho no Instituto de Oceanografia. Ele é um grande professor. A gente estava comentando aqui em paralelo que a didática dele é impressionante. A gente sempre fala que a gente não tem a formação, né, para a docência, né, mas quando a gente se dedica de coração, de alma, a didática vem. E o Maurício é um exemplo disso. Ele foi meu primeiro professor de inglês aqui, como colega de faculdade ainda, ele me deu aula de inglês e ele sempre teve essa didática impressionante e ele é uma pessoa que eu me inspiro muito, é uma grande referência nacional e internacional, tem uma envergadura gigantesca, né? Muitos dentro da universidade até desconhecem dessa envergadura que o Maurício tem. Mas além de colega, como ele falou, ele é o meu melhor amigo que eu tenho aqui em Rio Grande, um dos meus melhores amigos da vida, e eu o considero como um irmão fora da família de sangue, né? Eu considero o Maurício um irmão, e a gente tem essa relação, moramos juntos já na época de estudante, né? A gente tem essa relação forte desde o primeiro dia que a gente se conheceu, lá em 88, na semana do 14 de março de 1988. Obrigado pelo convite e sou todo ouvido aí para participar dessa interação. Maravilha, Eduardo, é um prazer lhe receber aqui. Quando o Maurício, quando eu falei para ele, não, assim, trazer o VIP, e ele falou, não, Alencar, eu tenho um nome aqui e eu vou conversar com ele. E ele falou, bom, vai ser difícil trazer, porque a gente sabe que a sua agenda é bem cheia, você está aí, além das atividades
acadêmicos, científicas, você tem todo um universo de agenda pesada, mas a gente te agradece fortemente por ter separado um pedacinho ali do seu dia para estar com a gente aqui na Ice Live do Maurício. Eduardo, a gente, quando divulgou a live do Maurício, né, várias pessoas interagiram, principalmente estudantes de oceanografia, oceanologia, né? E eu fiquei com uma certa dúvida. Tem muita diferença entre esses dois cursos, oceanografia e oceanologia? Como é que está funcionando no cenário, pelo menos nacional, essa diferença aí? Não há. São escolas distintas. Oceanologia, oceanografia são nomes distintos para a mesma coisa. Somos todos oceanógrafos, oceanólogos do Brasil e de fora do Brasil, não tem distinção. Maurício, você já colocou aí o tempo, né, que você conhece o Eduardo, e vocês já participaram certamente aí de expedições antárticas, seja no Ari, seja agora no Max, né, no Tio Max. E o Eduardo, no off ali, estava comentando comigo que ele não é muito de falar, né? Ele é mais de gerenciar ali os trabalhos, né? Na parte seca do navio. Como é que isso é real mesmo? Isso acontece? Ou ele é de botar a mão na massa, de puxar o povo para trabalhar virando a noite? Como é que funciona aí o trabalho de vocês no in situ, né? No campo? Vamos ver, eu quero as duas versões, tá? Deixa eu Maurício primeiro. Eu vou dividir em duas partes aqui, tá, Lencar? Rapidamente. Tá? Assim, tem réplica e tréplica, tá bom? Então, tudo bem. Beleza? Vamos lá. Eu vou dividir em duas partes, rapidamente, essa tua questão é muito boa, né, na realidade. Primeiro, o Edu, ele é um pioneiro na área dele, né, aqui na FURG. Um pioneiro por quê? Porque ele quebrou barreiras, tá? Que naquele momento lá da graduação pareciam intransponíveis. E eu vi isso acontecer. Né? Não tinha ninguém que trabalhasse, que apoiasse ele nesse desejo, desde a semana do 14 de março, em trabalhar com mamíferos marinhos e com ecologia e com tudo. Ele se interessava por tudo, principalmente pelos cetáceos, né? E foi indo um degrau depois do outro, né? E foi arrumando parcerias, fortes parcerias no Museu Oceanográfico da FURG, né? Que é um órgão associado aqui à universidade, onde naquele momento ele se instalou e o diretor, até hoje, nosso amigo Lauro Barcelos, né? O apoiou. E ele só precisava de apoio para decolar, coisa que ele não tinha. E eu, quando estudante, me instalei no Laboratório de Oceanografia Física, o professor Osmar, o professor Garcia me deram todo o apoio, né? Então, ele teve uma vida muito diferente. Por isso que eu admiro mais ainda, né? Mas, do ponto de vista da Antártica, ele também carreou, iniciou um projeto, juntou com o pessoal da estatística aqui, o professor Quinas, né? Submeteram os primeiros projetos lá para o primeiro cruzeiro do Arirongel, em 1994. Foi quando o projeto Baleias se instalou, né? E começou a fazer as suas observações e a sua fantástica série temporal no entorno da Península Antártica. Depois foi agregado e se juntou, né, ao Grupo de Oceanografia de Altas Latitudes, e hoje ele nos ajuda aí a gerenciar e submete projetos. Um dos projetos da área biológica do GOAL vigentes hoje é o Ecopélagos, que é coordenado pelo Edu e pelo Rafa Mendes, né? Que cuida justamente dessa parte biológica. Então, a gente meio que dividiu e, em dividindo, criaram-se sinergias jamais vistas, jamais imaginadas antes. Quer dizer, só imaginadas, mas a gente concretizou isso, né? Mas, enfim, o caminho do Edu foi assim, foi quebrando essas barreiras e foi avançando nisso. Então, ele viu, Alencar, ele pioneiro no Arirongel, Operação 1 do Arirongel, que foi em 94, né, Edu? Foi 94. Exatamente, a 13ª Operantar. Isso. O pessoal do Baleias, na realidade, quando o navio está parado ou quando o navio está fazendo serviços, eles não podem fazer muita coisa, né? Então, eles precisam do navio relativamente dedicado,
ou em trânsito, né, para fazer os seus esforços de observação e amostragem, que muitas vezes significa entrar num bote daqueles lá, correr atrás de uma baleia, espetar ela por um pedaço de pele para fazer análise de DNA e dar sequência a essas pesquisas. Essa foi a 1. Agora a 2, com relação ao meter a mão na massa. Tá? Essa aí não é Antártica, tá? Mas esse aí é o ano de 1992. Tá? O ano de 1992, quem conhece a costa do Rio Grande do Sul aqui, sabe que ela é uma costa inóspita, principalmente aqui entre o Cassino e o Chuí, né? Tanto que, historicamente, ele é conhecido como os campos neutrais, né? Nem Portugal, nem Espanha, ninguém queria isso aqui, só tinha bandido aqui, né? E os bandidos faziam grandes fogueiras nas dunas, atraíam os navios em trânsito entre Buenos Aires e Rio de Janeiro, geravam uma série de encalhes e naufrágios e saques e por aí vai. Então, é uma costa inóspita, ok? Eu também adoro, mas, enfim, é inóspita, né? Existe um grande farol, o farol do Albardão, né? E lá nos idos de 92, houve um encalhe, né, de uma cachalote pigmeia, né, Cogia brevíceps, lá na região do Albardão. Né? Foi a baleia piloto, tá confundindo. Foi a baleia piloto. Não. Então foi a baleia piloto. Tudo bem, vou te dar essa. Foi a baleia piloto, né, globicéfala, né? E o Edu recebeu um chamado e conseguiu, no meio de sem apoio zero na universidade, porque não tinha nenhum laboratório associado, uma viatura, motorista e amigos, né? Amigos que ajudaram, que ele falou, pessoal, encalhou uma baleia lá no Albardão, que é cerca de 100 quilômetros aqui ao sul do Cassino. Vamos lá, vamos. Inverno, né? E a gente... ali na esquina, né? 100 quilômetros aqui no Rio Grande do Sul, do lado, né? É do lado. A gente saiu aqui na manhã, chegamos lá depois do meio-dia, né? E com uma Toyota da Furg e um reboque, uma bolanta, um reboque de madeira, para trazer o indivíduo cetáceo, né? Ok, chegamos lá, o bicho era grande, não ia dar para trazer. Chegamos lá, eu e mais 2 colegas, e mais o motorista, e mais o pró-reitor aqui, né? A gente chegou do lado da baleia, ela já estava meio rosa. Tá, Alencar? Estava meio rosa. Do lado aqui, assim, ó, a boca já saiu uma espuminha, borbulhava, ou seja, tinha gases lá dentro, né? E o nosso amigo aqui estava fazendo um estudo sobre alimentação. Ele disse, eu preciso ver o que esse bicho comeu, né? Ok, aí ele pegou um facão roça-mato, tá, Alencar? Pegou um facão roça-mato desses grandes assim, e todo mundo se afastou, né? E ele foi e espetou o bicho ali no estômago. Não deu outra, né? Bomba de Hiroshima, né? Na hora, né? Explosão, e ele ficou lavado daquela substância que maravilhosa. Não é o número 5 da Chanel, mas é quase, entendeu? E ele ficou tapado daquilo ali. Naquele mesmo instante, o motorista da Furg, hoje já aposentado, Holy House, chamava Santa Casa, Holy House, né? Chegou para ele e disse assim, ó, na Toyota, tu não volta. Bom, aí o que aconteceu? Depois disso, depois que tinha explodido mesmo, ele continuou abrindo o bicho, adentrou para dentro do cetáceo, com o facão roça-mato dele, sumiu lá, né? Cortou a parte estomacal, botou num saco de lixo, a gente já não via mais o pesquisador, via só a baleia, né? Saiu depois, né? Além da frente que tinha explosão, agora ele estava coberto com o líquido Chanel número 5 pelas costas também, né? Começou a anoitecer, né, Alencar, 100 quilômetros ao sul, né? Julho já estava se aproximando de uns 5 graus, né? Estava soprando minuano, né? O vento frio e cortante aqui que vem de sudoeste, e o Holy House diz para ele, no reboque, tu volta. Então voltou ele, abraçado no estômago da baleia, dentro de um saco de lixo, 100 quilômetros a 0 grau, na noite de julho, né, lá de 1992. Então, sim, Alencar, ele mete a mão na massa também. Eduardo, precisa de réplica ou você vai... Não, ele foi fiel, só tem que fazer essa correção na espécie, porque isso ele sempre precisou de uma ajudinha na faculdade. Não,
não é área de interesse. Eu me lembrei que é do obstétrico. Não, brincadeiras à parte, Alencar, não é só na Antártica que a gente atua, a gente tem vários outros projetos de pesquisa, mas voltando um pouco para o assunto antártico, né, a gente tem agora esse projeto mais ecossistêmico, né, o professor Maurício deu uma super aula aí, né, do que vem acontecendo na Antártica, e ele finalizou ali falando dos efeitos ecossistêmicos, né, e uma das coisas que a gente quer medir é como que esse aquecimento que está sendo observado aí no oeste da Península Antártica afeta a biodiversidade, né? Porque a biodiversidade, a importância de se manter a biodiversidade além da importância ecológica, porque é consenso que ambientes, ecossistemas mais biodiversos, eles são mais resilientes a mudanças, né? A resiliência é a capacidade do sistema retornar ao seu estágio original após uma perturbação, né? Então, manter a biodiversidade é importante não só para as funções ecossistêmicas, mas também porque esses organismos vivos que tem na Antártica, eles têm uma importância para a sociedade muito grande e ainda desconhecida em muitos casos, tanto para a segurança alimentar, como para a biotecnologia. Então, é importante que a gente entenda bem o que está acontecendo na Antártica para que essa informação científica aí, ela seja utilizada aí pelos tomadores de decisão, né, nas decisões que acontecem aí de como se trata o planeta, né. Então, a gente, voltando ao assunto polar, né, esse é um dos objetivos da nossa participação aí dentro do grupo de oceanografia de altas latitudes, né, liderado aí pelo professor Maurício. A gente tem esse papel, né, de fazer a melhor ciência possível para orientar a sociedade e orientar os tomadores de decisão aí para como as tomadas de decisão intergovernamentais têm que ser feitas, né? Nem sempre a gente é escutado, né? Tem outras forças, né? Nós fazemos a nossa parte, né, Eduardo, Maurício? A gente vai lá, faz a pesquisa, traz resultados, forma estudantes, como você tem vários estudantes aqui falando que passaram por processo de formação, mestrado, graduação, doutorado, pós-doutorado, mas nem sempre os tomadores de decisão ouvem o que os pesquisadores, o que os cientistas falam, né, e estão sempre trazendo informações com base, obviamente, na pesquisa. Eduardo, nós já estamos super avançados. Por mim, a gente ficava batendo papo aqui a noite toda, pelo Maurício também, com certeza, mas a gente tem um tempo limitado de live, que já está indo embora. E antes de me despedir de você, te agradecer fortemente pela gentileza de estar aqui com a gente, eu quero te fazer uma pergunta. A pergunta é a seguinte: você selecionaria um tempo aí, não agora, não amanhã, não daqui a 2 dias, mas um tempo na sua agenda para voltar aqui e fazer uma Ice Live da sua pesquisa, da pesquisa que você realiza lá no continente antártico? Você faria essa gentileza de voltar para a sua Ice Live? Com certeza, Alencar. Depois dessa aula inspiradora aí do Maurício, né? Foi um prazer imenso assistir essa aula, né? E para conhecer, né, esse teu projeto super interessante, né? E obviamente é um prazer contribuir. E já te dou a resposta sim. Agora a data a gente vai ter que olhar com cuidado, tá bem? Maravilha, querido. Fica a seu critério, a gente agenda, você já sabe, né? Sextou no canal, sextas-feiras, às 18 horas. Aí a data, fica à vontade para escolher uma data que melhor convir aí com o seu cronograma, que a gente sabe que é bem apertado, e mais uma vez te agradeço fortemente a sua presença. Não, obrigado, tá bem. Não, eu que agradeço. Agora, no encerramento, se a gente não estivesse num momento de isolamento, as famílias do professor Maurício, né, a Margarete, a Lili e a minha, estariam se reunindo aí para um happy hour, para dar sequência a isso. A resenha, né, necessária, né? Mas vamos deixar essa resenha para um outro momento. E eu gostaria, inclusive, de participar aí desse momento aí de interação. Eu vi que tem uma mata aqui com a gente, deve ser sua esposa, né, Maurício?
Sim. Passou aqui, eu vi um ato aqui. Eduardo, muito obrigado, meu querido. Tudo Valeu, bom? Guri. Valeu, muito obrigado. Obrigado pelo convite aí. Valeu. Valeu.